Olá, eu sou Luiz Marcelo, psicopedagogo, um terapeuta clínico e um profundo conhecedor de ciências herméticas. Então, hoje eu vou falar sobre as previsões de 2020 e, para isso, eu quero compartilhar um arquivo com vocês para que a gente possa caminhar nessa trilha das previsões para 2020. Esse cenário ele é muito importante porque é exatamente isso que está à frente de nós quando nós começamos um novo ano. O mar, o sol, o céu, aqui no planeta, águas que podem ser turbulentas, tranquilas, e sobre isso que nós vamos falar. Fazer previsões astrológicas é como fazer uma previsão do tempo. Nós precisamos de indícios, precisamos de fatos que quem domina as ciências herméticas, a astrologia, a numerologia, a geometria sagrada, entre outras, são 12 ciências, consegue fazer previsões pelos indícios que se encontram astrologicamente, numerologicamente, radiestesicamente e assim por diante. Quero começar com um texto que diz o seguinte: quem penetra o santuário da Cabala é tomado de admiração à vista de um dogma tão lógico, tão simples, ao mesmo tempo tão absoluto. A união necessária das ideias e dos signos, a consagração das realidades mais fundamentais pelos caráteres primitivos, a trindade das palavras, letras e números, uma filosofia singela como o alfabeto, profunda e infinita como o verbo, teoremas mais completos e luminosos do que o de Pitágoras, que foi um cabalista. Uma teologia que se condensa contando pelos dedos. O infinito que pode caber na palma da mão de uma criança, 10 algarismos e 22 letras, um triângulo, um quadrado e um círculo. Eis aqui a totalidade dos elementos da Cabala. São os princípios básicos do verbo escrito, reflexo desse verbo que criou o mundo. São textos de Eliphas Levi. Eliphas foi um dos maiores cabalistas que nós tivemos, viveu no século retrasado, 1800, e traz exatamente o que é a Cabala. E, fazendo uma síntese, são leituras de sinais. Simples assim. Leitura de sinais. Pelos números, pelas formas, pelos planetas, pelos elementos. Então, enxerga quem tem olho, escuta quem tem ouvido. Eliphas também falava isso. Então, por meio desses indícios e símbolos que eu colhi, eu vou estar trazendo uma série de informações nesse vídeo. Então, quais são os pontos de análise que nós vamos trabalhar aqui? Então, os ciclos, o arcano 20, porque nós estamos no ano de 2020, um 2020. Vamos falar do ano do Sol, regente do Sol. O Sol é regente de Leão, do signo de Leão. Ra foi o Deus Sol, todos relacionados. A astrologia chinesa traz como ano do rato de metal. Também temos que abordar Hermes e o caduceu de Hermes, o quadrado solar, com esses números, essas frequências, o mantra do ano, que é Kyrie. E eu vou estar trazendo ritos e harmonizações do ano do Sol. Esses são os pontos que nós vamos estar abordando a partir de agora. Então, nós vamos começar primeiro com os ciclos, falando um pouquinho sobre os ciclos.
nós temos alguns ciclos, e são ciclos dentro de ciclos, macro e microcosmos. Então, de ciclo galáctico até o nosso próprio ciclo individual, que está aí de anos, de 7 anos. Então, o maior que nós temos é uma era que é a era de Aquário. Nós temos escutado bastante a respeito disso. Uma era, ela dura 2.160 anos. Depois nós temos um macrociclo de 36 anos, onde a gente se encontra, em que a gente se encontra no macrociclo de Saturno. Entramos em 2017 e vamos até 2052. E o microciclo do Sol, que é o regente desse ano de 2020, a partir de 20 de março, 20 e 21 de março, quando começa o ano astrológico. Então, nós estamos numa transição do microciclo de Marte, que foi 2019 e 20, para entrar no microciclo do Sol, então nós vamos falar bastante sobre isso. E temos os ciclos individual, social e planetário mundial, que é de 7, 9 e 12 anos, esse de 12 anos conectado com o signo chinês, né? Que troca a cada 12 anos. Enfim, então, nós vamos aprofundar um pouquinho nesse ciclo para que vocês possam estar entendendo um pouco mais. Então, essa é a nossa galáxia. E ali está o nosso Sol e, obviamente, todos os planetas que pertencem ao nosso sistema solar. Então, nós temos um Sol central, que a gente chama de Hanubiku, e tudo o que existe nesse universo tem essa forma circular com o núcleo, desde o nosso átomo até uma galáxia. Então, nós temos um macrociclo de 25 mil anos, cada signo 2.160 anos, e nós estamos na era de Aquário. Então, isso é interessante nós pensarmos um pouco, porque nós estamos saindo numa transição da era de Peixes para a era de Aquário. E é muito simples de compreender a energia arquetípica que tem esses ciclos, né? Então, Peixes, se nós tivermos que falar uma palavra, é espiritualidade, são águas profundas, né? Os atributos do signo de Peixes. Então, nós entramos no signo de Peixes há 2.000 anos atrás, exatamente com o nascimento de Cristo. E nós passamos 2.000 anos trabalhando espiritualidade. Então, se a gente fizer uma revisão, foi exatamente isso que aconteceu ao longo desses 2.000 anos. Bom, e antes, que ele retrocede, foi a era de Áries, 2.160 anos em Áries. E qual foi o símbolo de Moisés? O carneiro, né? Então, nós vivemos o princípio de tudo, o princípio de uma nova raça. E agora, nós estamos entrando na era de Aquário, que é a era da tecnologia, da comunicação para o futuro, de projetos futuros e da liberdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado a forma com que nós vamos trabalhar essa liberdade. Estamos iniciando uma série de revoluções, nós vamos falar também um pouquinho ao longo desse encontro a respeito dessas revoluções. E, então, o primeiro ciclo, esse ciclo galáctico, são 2.160 anos. Né? Aqui, que é chamado também de uma era
que inclusive foi mal traduzido na Bíblia, porque eles colocam o Apocalipse como o fim dos tempos. Eles traduzem a palavra era de uma forma como se fosse o limite de alguma coisa, do fim do mundo, e não é. Um detalhe. Então, aqui eu trouxe os ciclos desde os primeiros indícios que nós temos da humanidade, há 10 mil anos atrás, né? Raul já falava a respeito disso. Então, a gente viveu a Era de Leão, que foi a Era de Atlântida, né? A Era de Leão, depois de Câncer, depois de Gêmeos, Touro, e aí Áries, como eu falei, Peixes, ano 1 até agora, Aquário, Capricórnio e assim por diante. Tá? Bem, então, se dá dessa forma como está no esquema, que é interessante compreender por que uma pessoa de leão fala que é de leão, né? Quando nasce no signo de leão, porque o Sol é a estrela e o organismo mais poderoso que a gente tem de um sistema, e ele aponta por meio da Terra alinhada para aquele signo. Então está tudo alinhado. Então a pessoa recebe o poder daquele signo. Isso vai girando, né, conforme o ano passa. Então, só um esquema para que vocês possam entender. Quando a gente fala, eu sou do signo de Áries ou de Gêmeos, é o seu signo solar. Né? Bom, aqui tem um outro gráfico que é importante, que é legal, de entender como astrologicamente isso acontece. Né? Então, o mapa astrológico, o centro é você, ou seja, o planeta Terra. Né? E os signos e as casas estão à volta do planeta Terra, inclusive o Sol, né? Trazendo essa concepção do signo solar. Muito bem. Então, o macrociclo, como eu disse, ele tem 36 anos e nós estamos no macrociclo de Saturno. E Saturno, os atributos, a energia dele é responsabilidade, é profundeza também, e é a nossa missão, nosso karma como missão. Né? Então, nós estaremos nessa energia até 2052, e tudo isso que nós estamos vivendo, como Lava Jato e outras coisas que estão aparecendo no mundo, é um reflexo simplesmente do que está acontecendo na nossa própria existência. Se você fizer uma profunda reflexão a respeito da sua trajetória nos últimos 3 anos, você vai perceber que existiram questões que estavam ocultas há muito tempo na sua existência e, de repente, ela simplesmente emergiu de uma forma inesperada, como o lodo que sobe do esgoto. Né? Todos nós estamos vivendo isso e vamos viver isso até 2052 em nuances diferentes. Então, no ano de Marte, com uma cor, com uma nuance, com uma vibração. Agora, no ano do Sol, com outra vibração, que é a vibração do poder. Vamos falar sobre isso mais para frente. E assim por diante. O outro ano, 2021, vai ser o ano regido por Vênus, depois por Mercúrio, depois pela Lua, enfim. Então, essas nuances do micro com o macro ciclo. Né? E aqui também, a título de
entre aspas, curiosidade, mas de compreensão, né? Percebam aqui que interessante. Eu fiz um retrocesso dos macrociclos que nós tivemos de Saturno a Saturno, e se a gente perceber, notar aqui, ó, o macrociclo de Marte, de 36 anos, ele começou no século passado, em 2009, em 1909, e foi até 1945. Marte é o planeta da guerra. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1919, e a Segunda Guerra de 39 a 45. Então, as duas guerras mundiais que nós tivemos pegou exatamente o macrociclo de Marte, né? Bom, o macrociclo da Lua entrou em 45, foi até 81. Quando o homem chegou à Lua? Em 69. Também está aqui, né? É importante estar olhando isso. E importante também observar que nós tivemos um macrociclo de Saturno, como nós estamos tendo agora, de 1765 a 1801, né? E nesse período nós tivemos a queda da Bastilha, nós tivemos a Revolução Francesa. Então, então nós vamos ter a mesma coisa que nós tivemos lá? Não, porque nós estamos numa era de peixes, agora nós estamos numa era de aquário. Isso muda completamente, mas vai ser parecida, como uma onda parecida, né? Parecida. Então, o que nós tivemos lá foram questões que precisavam ser reveladas e modificadas, precisavam ser expostas, né? Aquele incêndio no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, por exemplo, aquilo é muito Saturno, porque ficam as paredes, cai o teto e fica tudo exposto, né? E para quê? Para uma renovação, para olhar o que está no interno e mudar aquilo, expor as fragilidades e assim por diante. Muito bem. Ano do rato de metal, né? Então, eu falei a respeito, voltando um pouco, do ciclo de 7, de 9 e de 12 anos, individual, social e planetário. Isso é como ondas também. Nós precisamos retroceder. Então, falar de 2020 é falar individualmente de 2013. É olhar lá 2013, o que aconteceu na minha vida, e perceber que a energia que aconteceu lá vai voltar a acontecer em 2020. Né? Da mesma forma? Não. Por exemplo, o rato não foi de metal. Foi outro, que eu não me recordo agora. Mas é a energia do rato. Né? Então, nasceu alguém lá na minha família em 2013. Pode ser que morra alguém em 2013. Pode ser que surja alguém inesperadamente na família. Eu tive questões importantes no meu trabalho. Eu vou ter questões importantes no meu trabalho esse ano. Então, olhar esse ciclo de 7 anos, ele é importante internamente. Como que isso aconteceu internamente comigo nesse período. O ciclo de 9, nós estamos retrocedendo 2 anos, então 2011, ele diz social, como o meu social estava acontecendo. Eu inserido, então, minha família, meus amigos, meu bairro, né? Esse lugar que vai estar trabalhando. E 12 anos atrás, nós estamos falando de 2008, né? Vai estar relacionado de uma forma planetária com o ano do rato de metal. Tá? Então, esses atributos que nós estamos fazendo são atributos que estão conectados diretamente com o planeta.
e que nós somos parte, somos um micro-organismo e sofremos uma influência enorme, né, nisso. Então, o ano do rato do metal, ele é favorável às novidades. É importante tirar os projetos do papel. Tá? Nós precisamos tirar os projetos do papel. Isso, projetos a nível mundial, de novo, estou dizendo. Não é eu comigo mesmo, é eu com o mundo. Né? Precisamos olhar isso com atenção. Tá? Muita cautela. Né? O planeta vai precisar de muita cautela, porque senão a vaca vai para o brejo. Né? Ética, prudência, todo mundo que tiver isso vai ser gratificado. Então, é importante estarmos agindo com a máxima ética e prudência, ter clareza e poder de síntese, isso é muito importante também, né? Vão ter oportunidades de bons projetos, né? Um ano planetariamente de abundância, por isso favoráveis às novidades, mais com ética, né? Vai ter uma flutuação de preços aí, nós vamos ver bastante isso no petróleo, nos metais, nos grãos e assim por diante, mas mesmo assim a economia vai crescer, tem uma tendência à economia crescer, grande período de mudanças e transformações com novidades, podem acontecer mudanças bruscas em que a humanidade não esteja preparada. Isso lá na frente nós vamos olhar, isso pode se dar no campo científico, por exemplo, né? Em revelações planetária e interplanetária, pode acontecer. Tem uma tendência, por conta dessa era de aquário, por conta da tecnologia, dessa história toda, né? Sentimentos como muito amor entre as nações e muita raiva, ódio, guerra pode acontecer, né? A gente já viu aí uma, por exemplo, né? Eu tinha acabado de falar, fiz as previsões aqui em Brasília ao vivo e já previa, já colocava isso, né? O rato, ele tem uma personalidade, é interessante isso, cativante e agradável, mas ao mesmo tempo ciumenta e prepotente. Isso cruza um pouco com essa energia do Sol, né, da soberba, do lado sombrio e negativo do Sol, né, de exacerbar a energia do poder. Então, tem que ter necessidade de observar aquele que usar essa energia para se tornar o centro da atenção, de ficar em evidência, isso vai ser um problema, né? Tem uma energia interessante que é de buscar o objetivo de uma forma obstinada. Essa energia vai estar presente, então, da obstinação e determinação por um objetivo. Precisa aproveitar essa energia, de novo, para projetos maiores, projetos conectados com a humanidade, né? Muita capacidade de solucionar questões financeiras. É um ano muito bom para resolver questão de problema financeiro com dinheiro, etc. Né? Novas fortunas surgirão, esse dourar do sol, ele é muito presente junto com essa energia do rato de metal, né? Então, passando óleo aqui que minha voz está falhando um pouco. Então,
Evite correr riscos desnecessários e não especulem indiscriminadamente, né? Enfim, então, confiar na intuição, se focar nos negócios, na profissão, indivíduos, né, que investiram em projetos importantes no ano anterior, pelo menos 2 anos, vão colher frutos esse ano. É muito importante isso, né? Vocês vão estar recebendo também, se você está recebendo esse arquivo, é porque você fechou esse pacote, né, das previsões online. Vocês vão estar recebendo também um arquivo com essas informações de uma forma mais detalhada, tá? Então, o rato de metal, ele tem, se eu não me engano, foi o rato de terra há 12 anos atrás, que era uma energia de organização, de perseverança, com mais espiritualidade. O rato de metal não, né? Tem uma questão de mais ambição, uma coisa mais meticulosa e individualista, né? Tem essa energia. Então, ele potencializa junto com o ano do Sol. Isso. Tá? Muito bem. Ok. Então, nós temos um ano regido pelo Sol, né? E o ano 2020, né? Esse ano 2020, ele potencializa esse número 20, numerologicamente e cabalisticamente, nós conectamos ele ao arcano 20, em que fala da gente separar o joio do trigo, separar daquilo que funcionou daquilo que não funcionou. Para isso, a gente precisa fazer uma revisão profunda, né? Uma revisão profunda. Renascer, né? O renascimento é importante nesse período. Então, diz o texto aí, né? Separar o joio do trigo, daquilo tudo que foi armazenado na nossa consciência de forma fractal. Isso pode ter uma analogia com toda a experiência vivida em um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, uma encarnação ou várias encarnações. Né? No campo acástico está gravado esse gravador cósmico e nós precisamos olhar isso com plena atenção, compreendendo que só é possível fazer essa revisão se nós escrevermos aquilo que acontece no nosso dia a dia, aquilo que acontece na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa década. Um país sem história é nada. Um ser humano sem história é um livro em branco. Então, se você não faz isso, seu diário de bordo, a gente chama de aurim, né? Comece a fazer agora, porque ele é importantíssimo, importantíssimo para a sua história, para que você entenda o que está funcionando, o que não está funcionando. Esse é o ano de renascimento, de ressurgir, de renascer. Esse é o renascimento de Lázaro. Lázaro não é o renascer de Cristo, que é espiritual. Esse é o renascer de Lázaro, em que Cristo chega a Lázaro e fala: levanta-te, porque não chegou o teu horário ainda. Não chegou sua hora ainda, você ainda tem o que cumprir. E não é possível você viver uma experiência dessa, de quase morte, de pós-morte, ou de um Cristo te acordar e você continuar o mesmo. Né? Você vai ser completamente outro. Então, é isso. Esse é o ano. É o ano do renascimento. E tudo isso vai estar conectado com o ano do Sol, com o ano do rato. E
regido por Leão, e que nós vamos navegar aqui ao longo desse vídeo. Então, o Sol, ele tem atributos positivos do brilhantismo, da liderança e da bondade, né? Brilhantismo e bondade. Essas são as qualidades positivas do Sol. As negativas é uma crítica destrutiva, um temperamento cáustico, um autoritarismo. Eu colocaria aqui a soberba também, que é um dos vícios de comportamento. Ele é importante. Então, nós vamos estar sendo potencializado aonde o nosso Sol se encontra, no nosso mapa prospectado. Você vai estar recebendo a sua revolução solar ou atributos da onde está o Sol transitando no seu mapa e também do seu signo solar, né? Onde está o nosso maior poder. Então, eu posso aquecer a pessoa que está à minha volta ou eu posso queimar ela com o meu poder. Esse é o lado positivo e negativo. Então, atributos de Leão, né? A soberania, a eficácia, a eficiência, o orgulho, o brilho e a honra. Esses são atributos do signo de Leão, e o Sol é o regente de Leão. Então, nós temos que estar atento onde cai o Leão no nosso mapa astrológico, que todos nós temos todos os signos no nosso mapa, e onde está o nosso Sol, para poder estar olhando esses atributos. São importantes. Leão também, voltando aqui um pouco, Leão também tem o vício do orgulho, né, e da megalomania, né? Então, por causa desse poder. Então, nós precisamos tomar muito cuidado esse ano com o nosso poder. Todos nós, em algum setor, em alguma área, nós vamos ser testados. E com o nosso poder, vai ficar evidente em alguma área da sua existência esse poder. E o que a gente está sendo testado é se a gente vai fazer bom uso ou mau uso desse poder. Essa é a grande questão. Se eu vou aquecer ou se eu vou queimar essas pessoas, né? Isso é importante. Então, ainda falando astrologicamente, eu vou falar um pouquinho dos signos. Vocês vão estar recebendo esse arquivo em PDF, que tem as potencialidades de cada signo para esse ano. Então, eu vou estar falando agora bem curto e em blocos divididos pelos elementos que estão conectados com o quaternário da nossa existência. Então, o signo de fogo, por exemplo, é a nossa liderança, que é Áries, Leão e Sagitário. Em Áries, nós vamos estar pulsando uma energia de inovação, sobretudo na arte, na estética e na parte comercial. Leão vai ter uma liderança nos negócios e uma forte presença e brilho, sobretudo também nessa área artística, principalmente. Então, quando eu falo artística, é da estética do mundo, né? E o Leão precisa respirar profunda e serenamente, porque senão ele vai entrar no estresse. Leoninos, muito cuidado, porque vocês podem realmente ter complicações por conta do estresse. O Sagitário, ele vai ser
cobrado de uma forma efetiva, né, a entender que a vida não é um jogo, né, de tudo ou nada. E não é um jogo acima de tudo, manipulável. Isso vai estar muito claro para os sagitarianos, né? E vai estar agindo com cautela e audácia dentro dessa natureza, né? Então, esses são os signos da liderança. O signo da concretização, os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. O Touro vai estar com favorecimento de mudanças, inclusive de compra de bens. É algo que vai estar em voga, essa compra de bens com o taurino. Tá? O Virgem vai ter uma energia de aperfeiçoamento da sua autocrítica, né? E de não perder aquilo que é o detalhe. Né? Então, não se perder no detalhe externo, mas fazer uma autocrítica também de seus detalhes internos. O capricorniano precisa aliviar o excesso de trabalho e de peso, de sofrimento. Né? Ele vai ser bastante cobrado nesse sentido. Né? Vai ser bastante cobrado nesse sentido, de um cuidado melhor com si mesmo, tanto material, corporeamente, a sua matéria, quanto bens espirituais. Signos da comunicação do ar, Gêmeos, Libra e Aquário, geminiano, né? Ele precisa melhorar mais ainda seu poder de síntese, encontrar novas maneiras para ter aquilo mais sintético. Tá? Isso vale para os ascendentes também. Muito bem. Libra, ele vai estar com um senso sutil, mas certeiro de justiça. Né? É isso que vai estar em voga nesse ano para ele, de uma forma geral. O aquariano, né? Ele vai conseguir, por meio da intuição emanada no plano sutil, então tem que estar escutando muito o plano sutil, trazer coisas para um futuro promissor, né? Muito conectado aí, tá? E as nossas relações, signo de água, Câncer, Escorpião e Peixes, né? Cada um tem sua qualidade de água aí. O canceriano, ele vai estar com um desejo, uma vontade e também uma missão de falar palavras que toquem o coração da família, né? Família espiritual ou carnal, né? E vai estar com novos relacionamentos também, de todas as formas. Escorpião, né? Ele vai espontaneamente adquirir depoimentos de amigos espontâneo e de questões íntimas mesmo, né? E vai estar com uma pesquisa, um sentimento de pesquisa mais aguçado, que já é a natureza do escorpião. E, por fim, Peixes, ele vai estar trabalhando um aperfeiçoamento na sua espiritualidade, né? E há uma necessidade de uma profundeza maior na sua alma, tá? Profundidade, piscianos. Muito bem. Não é possível a gente falar do Sol, do ano do Sol, se a gente não falar sobre Ra, né? Ra foi quem? O grande Deus, né? Do Egito. Representou a origem, a vida, os faraós, sobretudo o Sol. Né? Ele era um símbolo, por isso que ele carrega aí Horus, né? Representação de Horus, por isso que ele carrega o Sol, e tem uma cobrinha ali, se vocês perceberem, né? Aqui, uma cobrinha, que é a Kundalini mesmo,
que é essa cobra do olho que tudo vê, né? Tá acima ali, mas está representado isso, né? Tem a chave antes na mão dele, que é a chave da abertura espiritual, e o cajado na mão direita, né? Cabeça de águia, corpo humano, enfim. Então ele representava a origem da vida, porque está diretamente conectado com o Sol, que é quem nos dá a vida, né? Nos dá a vida, sustenta a nossa vida, a vida de todo o planeta, e em um determinado momento ele vai fazer, opa, vem cá, meus filhos, vamos voltar para cá e vamos seguir nossa trilha, né? Vai nos chamar de volta, como já chamou Vulcão, próximo da fila é Mercúrio, né? Enfim. Também o atributo de Ra, como Deus Sol, tem porque ele nasce e morre todos os dias. Tem esse rito de nascer e morrer todos os dias. Para nós, né? Porque ele não morre e nasce todos os dias. É o nosso ciclo de rotação da Terra faz com que a gente experiencie isso. Também é um símbolo de reencarnação, por isso, porque ele morre e renasce, como Horus, né? Que foi dividido em 14 partes, aí, etc. Então, é isso, né? Então, a gente precisa estar entrando em contato de uma forma mais profunda, se a gente quer entender esse ano, sobre o Deus Horus, entender do Sol nascente, do Sol apino e do Sol poente. São 3 sóis que a gente tem, qualidades de sóis, ligado a Horus, Ísis, Horus, Osíris e Ra, né? E depois um período de descanso, né? Seria o 4º sol, o sol oculto. Então, compreender esse ciclo, o nascimento do sol, aquilo que vem para renovar, né? O sol apino, aquele que você não tem sombra, ele ilumina tudo, queima tudo e aquece tudo, né? Está no seu máximo poder. E depois aquele que repousa, levando tudo aquilo que era desnecessário, né? Trazendo frescor para depois nascer novamente, né? Então, o falcão e a flor de lótus e a serpente é um desenho que está gravado lá nas pirâmides do Egito. Para mim, ele simboliza muito o que vai ser esse ano, sabe? Porque o falcão ele está representando o Horus, aí, e se vocês perceberem, tem uma cobra aqui, né? Tem uma cobra aqui, e embaixo é a flor de lótus, né? Tem uma flor de lótus aqui, com uma inscrição, etc. E a cobra, ela tem dois simbolismos. Ela tem um simbolismo se ela tiver rasteira, né, de perigo, de cuidado, etc. E se ela tiver na vertical, subindo, ela está representando a Kundalini, representando a elevação espiritual. E essa cobra está saindo da flor de lótus, né, que nós vamos estar falando também um pouquinho aqui sobre ela, né? Então, só voltando aqui. Então, o falcão, né, Horus, ele está representando também o criador de toda a civilização, né? Tem uma relação de céu à terra, né? Horus era filho de Ísis e de Osíris, né?
tem essa trindade. Quando a gente fala de Pai, Mãe e Espírito Santo, nós podemos também falar de Horus, Ísis e Osíris. Podemos falar também de Brahma, Vishnu e Shiva. São todas trindades que representam uma unidade. É o um dividido em três, né? Essa é a simbologia por trás, né? A flor de lótus, ela está representando uma pureza espiritual, perfeição, paz, sabedoria. Também está conectado com o sol e a energia da prosperidade, da fertilidade, do renascimento, do nascimento, da sensualidade e da sexualidade, por causa da Kundalini aí, né? Ela nasce no lodo, flor de lótus, né? E as suas raízes, né, elas vão nas profundezas buscar a água mais pura para ela poder florir, né, no lodo. É incrível. E ela tem 8 pétalas. Essas 8 pétalas, espiritualmente, está conectado aos 8 pontos cardeais, né? Então, norte, sul, leste, oeste e os seus subpontos, né? Sudeste, noroeste, assim por diante. Então, as 8 pétalas, os 8 pontos cardeais simbolizados. E é incrível esse desenho, porque ele traz isso do lodo, Saturno, né? Ele buscando nas profundezas aquilo que é mais puro, emergindo por quem? Pela cobra, né? Pela Kundalini, né? No lodo, e para que você possa ascender espiritualmente. É incrível esse símbolo. Para mim é realmente o símbolo do ano. O falcão e a flor de lótus com a serpente. Tá? Muito bem. E outra coisa que acontece com a flor de lótus que é interessante, ela se abre e fecha conforme o movimento do Sol, parecido com o girassol. Eu não vou falar do girassol especificamente aqui, também é um símbolo importante no ano do Sol, né? Ele fica se direcionando para o Sol, né, o tempo todo. E nos ritos de harmonização eu vou estar trazendo isso, banho de girassol, tá? Bom, e também não podemos deixar de falar, né, do caduceu de Hermes, que é muito importante, né? Ele foi considerado como o deus Mercúrio, mas Hermes teve várias encarnações. Não é possível nós falarmos de ciências herméticas, nós falarmos de previsões, de qualquer tipo de previsões, se nós não falarmos das leis herméticas, das sete leis herméticas, né? A lei do mentalismo, da correspondência, da vibração, do ritmo, da polaridade, da causa e efeito e do gênero. Essas leis, elas regem o universo. E quem nos trouxe essas leis foi Hermes. Na realidade, na forma de Ramatiz, mas Hermes, lá atrás. Então, Hermes teve várias encarnações conscientes. Então, uma delas veio como Hermes e trouxe o caduceu, que nesse ano é muito importante, porque está conectado ao raio dourado, ao raio dos mestres ascensionados, está conectado à chama trina, então a chama central da chama trina, está conectado à Kundalini, o Sushumna, o canal central, com Pindara e Ida, né? Serpenteando esse canal central. Então, também o centro da árvore da vida, canal central da árvore da vida, né? E com as esferas de Keter, de Exode, de Tiferet, da Ate oculta e Keter,
o caminho central, o caminho do meio. Tudo isso está conectado nesse ano. Então, o caduceu de Hermes, esse centro dele, né, aqui, centro dele, ele está trazendo essa questão do Sol, que é o centro do nosso sistema solar, pode ser o centro da galáxia, pode ser o centro da Terra, o centro de nós mesmos, o centro da árvore da vida, o plexo solar e assim por diante. Então, esse canal aqui, né, está sendo permeado pela dualidade, pela polaridade, desculpa, que pode se tornar dual conforme você vê. Atrás, nessa simbologia, nessa pintura linda, né? Tem o Sol lá atrás e do outro lado a Lua, trazendo essa questão da polaridade, e o ser ao centro, né? Trazendo isso. O ser alado, que tem os pés na terra e asas. Então, asas que se aterram, né? E a terra que se eleva também. Voltar aqui. A origem, né, do caduceu, ela data de 2.600 anos, para trazer um pouco de dado histórico, né? Os primeiros registros estão em pedras, né? E conta que Hermes recebeu do deus Apolo esse caduceu. A origem, né, de caduceu, é interessante em latim, vem de caduceus, né, que é Kyrieion. E é importante isso, porque o mantra desse ano, mantra solar, é Kyrie Laioesh, que está conectado também com o caduceu, né, que significa bastão dos arautos. Né? Então, é o bastão conectado com o cetro, que é o nosso poder, que é o sol, que é o fogo, desculpa, o elemento fogo, tudo conectado. Percebe que tudo vai se juntando? Né? Então, sendo esse eixo central, ele está nos convocando a ter equilíbrio, né? A estar trabalhando esse equilíbrio. Isso é de fundamental importância. Esse caminho do meio, o caminho da iniciação, da ascensão, né? Do eixo, da força central aí, da Kundalini mesmo, né? Dessa força emanada a partir do chakra básico, na base da nossa bacia, até o chakra da coroa. Então, subir mesmo essa energia. Entender que nós precisamos ter raízes profundas e asas longas. Né? Como disse, asas que são raízes e raízes que são asas. Não se iludam. Nós vamos falar agora sobre o quadrado solar. Vamos falar um pouco sobre isso numerologicamente. Não se iludam, né, de que a pessoa que só está conectada à matéria, ou seja, está profundamente aterrada, sem nenhuma espiritualidade, sem asas, ela está pior, ou melhor, do que a pessoa que está com umas asas grandes sem raízes. Estão no mesmo lugar, porque nós precisamos ter os dois, e não é só ter os dois, é ter os dois conectados. Né? E esse ano é um ano de possibilidade disso, a gente renascer nessa conexão do eixo central. Tá? Kundalini está diretamente conectada em sânscrito com enrolada como uma cobra, aquela que tem forma de serpente, né? Então é isso, né? Essa cobra enrolada na nossa base energeticamente, que precisa subir pelo eixo central, né?
uma referência oculta, né, da Kundalini, que acho que é interessante. Ela representa consciência intensa de iluminação, né, e poderes, né? Habilidades psíquicas e de consciência. Então, é justamente essa elevação. Por isso, aquela imagem da cobra na flor de lótus, porque ela sai da flor de lótus, que está conectada com raízes profundas em águas puras, né? Isso é muito importante, muito importante. E é isso, né? Outra coisa importante é quem fez um bom 19 o ano passado, que é a elevação do estágio espiritual. Todos nós passamos por isso, não teve ano fácil para ninguém. Em alguma área espiritual, de relacionamentos, do trabalho, em alguma dessas áreas, nós tivemos uma necessidade de uma evolução espiritual. E se fizermos essa lição de casa, esse é o mesmo lugar que vai renascer em 2020. Se nós não fizermos, ainda tem aí um tempo, 2 meses para fazer essa revisão e falar, bom, caramba, o bicho pegou nesse lugar aqui e eu não fiz nada. Então, faça agora, porque nós estamos ainda na transição. A partir de 20 de março, nós já estamos sobre toda essa energia que eu estou falando. Tá? Por isso, previsões. Então, vamos passar pela lógica, que é o quadrado mágico, quadrado do Sol. Nós temos o quadrado da Lua, de Júpiter, de Marte, etc. Esse é o quadrado do Sol. Se vocês notarem, né, somarem esse quadrado, ele, tanto na horizontal como na vertical, ele soma 111. Então, esse é o número visível do quadrado do Sol, né, que está somando 111, quadrado mágico do Sol. De um lado ele tem a numeração, do outro lado ele tem as letras hebraicas, que são as letras radiestesicamente mais vibracionalmente puras. Tá? Vamos colocar assim, para simplificar. E o importante aqui é a gente entender que nós vamos ter aqui a soma de 111, vertical ou horizontal, e vamos ter 6 linhas. Se a gente soma, que é o que está aqui, nós vamos ter 666. Então, nós temos 111 e 666, e é disso que nós vamos falar um pouquinho. Porque esse 666, ele causa muita polêmica. Ah, é o número da besta, é o número que não sei o quê, do diabo, e é uma besteira, né? Isso é uma besteira. Então, esse é um número da perspicácia, né? E é um número que corresponde a nós, seres humanos, encarnados, né? Então, é o número da matéria, sobretudo, tá? Número da matéria. Notem que eu falei que esse é o quadrado mágico do Sol, né? E o Sol não é um corpo como o nosso corpo humano? Sim. Então, ele tem um corpo físico, material, o hélio dele lá todo, e ele tem algo que deixa ele vivo, como uma planta, como nós, como tudo, com todo organismo vivo. Então, matéria e substância têm uma frequência numerológica. Qual a frequência? A matéria é 666 e a substância etérea, a alma do Sol, o espírito dele é 111. Né? É isso, basicamente. Tá? Então, essas energias nós precisamos estar trabalhando ritualisticamente. Nós precisamos estar conectados e ligados nesse lugar. Se vocês puderem imprimir isso e terem com vocês em miniatura e olharem isso todos os dias, já vai dar um alinhamento com as energias do universo e conectado com o Sol muito bom. Tá? Nós temos 2 scanners cósmicos no nosso corpo. Um são nossos olhos, o outro é o nosso polegar.
tá? Nosso polegar, essas ranhuras que tem aqui da digital, é um scanner, ok? Então, a gente pode escanear com os nossos olhos esse quadrado e podemos escanear a parte hebraica aqui, o nosso polegar, passando da esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, de cima para baixo, vai passando cada linha com o polegar direito, certo? Cada linha. Depois a mesma coisa na vertical, só que aqui a gente vai fazendo em para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo. Depois fazendo um X com o polegar direito. Depois com o polegar esquerdo a mesma coisa. E aí a gente pega os polegares e junta os dois polegares para fazer parte e contraparte e traz no nosso plexo solar, tá? Esse é um rito importante que existe aí, que traz harmonização e conexão com o sol, tá? Então fazer isso todos os dias é muito poderoso, tá? Nesse ano do sol. Se não conseguir, faz pelo menos domingo, que é o dia do sol, Sunday, tá? Dia do sol, ok? Muito bem. Então, o 111, ele também está conectado diretamente com o número 1, que é o número do mago, o número 11, que é a primeira dezena mestra, e o 111, né? Então, quando a gente fala do 1, nós estamos falando de um número de singularidade, de início, de começo, do começo de tudo. Quando a gente fala do 11, nós estamos falando do um olhando para ele mesmo. Um olhando para ele mesmo, o espelho. Então, sou eu olhando para mim, eu olhando para a obra de Deus, né? E podendo, a partir daí, descobrir quem sou eu mesmo. É também o número da união que faz a força, do sutil que rege o espesso, da união. Porque tem eu, vários eus, e se eu trago marcas sagradas, que é o de Deus. Deus são vários eus, né? Então, quando eu olho a mim mesmo, eu estou vendo vários eus, né? Essa é uma chave importante do plano espiritual. E quando soma, nós vamos ter o quê? Um 777, né? 777, que é a união dessas duas energias, tá? Que é importante. Derivado da onde? Do número 7, que é o número do carro, da lâmina 7. Da lâmina 7. Mudanças constantes e graduais. Então, o Sol, na sua inteireza, não traz mudanças constantes e graduais para a gente? Traz. Claro que traz, né? Se ele tivesse só o espírito, não. Se ele tivesse só a matéria, não. Mas a união dele traz esse lugar, né? Muito bem. E numerologicamente está conectado a todo o setenário. Então nós estamos falando de 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 corpos, 7 chakras. É uma infinitude de ciclos de 7, né? E esse ciclo de 7 está nos trazendo o quê? Está nos trazendo um ciclo de inteireza, né? Porque 7 notas musicais, isso é um acorde. Se eu toco isso bem, eu faço outras coisas, né? Se eu combino bem os dias da semana, eu trago matizes e nuances. 7 cores, a mesma coisa. E todo o setenário. Então, essa é uma chave importante desse ano. Como que eu vou renascer, e desse renascimento eu vou estar trazendo nuances e matizes, né, para colorir, para dar outra cor, né, na minha existência. É isso que vai estar nos cobrando esse ano, né? Vários setenários que vão estar nesse arquivo de PDF que vocês vão poder ver, que é muito legal, mas o que esse 777 nos cobra, acima de tudo,
e um lugar oculto, né, é nosso despertar espiritual. Despertar espiritual. Esse renascer está nesse lugar, está conectado nisso. Então, essa é a importância de estar entrando em contato com o Sol. Todos os dias ele está aí para a gente, todos os dias, de uma forma material e espiritual. E olha que interessante, né? O arcano 19 é o arcano do quê? Do Sol. E o ano passado foi ano 19. Então, foi uma preparação para esse ano, né? Esse é um das simbologias e de indícios e fatos ocultos, né, que estão aí. Quando a gente fala do arcano 19, nós estamos falando de uma transmutação da matéria e do espírito, do conceito filosófico e espiritual, de tudo, de toda a matéria. Quando eu trago esse conceito para toda a matéria, então essa relação com o Sol com o conceito dele, a missão dele, ele se potencializa e vira uma usina de energia. A mesma coisa a gente precisa fazer aqui, é dourar as coisas. Então, se eu fiz isso ano passado e continuo fazendo, eu vou renascer, né? Renascer. Eu vou transformar matéria em mais matéria. Por isso também essa questão da abundância e de novas riquezas, de novas fortunas e assim por diante. Tá? Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui. O mantra do ano. Antes de estar falando do mantra do ano, eu quero estar trazendo um aprofundamento do Arcano 20 um pouco. Né? Ele fala a respeito do regresso. Ele está falando do regresso de algo que eu vivi no passado. Então, eu posso fazer essa ponte. Vitórias que eu tive lá, sementes que eu plantei e que vingaram, eu posso trazer essa energia de novo para cá. Isso renascer com erros e acertos do passado. Tá? Trazendo essa mutação do tempo. Olhar esses ciclos de 7, de 9, de 12, de coisas que eu fiz lá e deram certo, que eu posso estar replicando, replantando essa semente nesse momento. Tá? Então, saber olhar com sabedoria e plantar boas sementes. Ok? Ressuscitar, reencarnar, ascensão, estão todas na mesma raiz energética. Ok? Um não anula o outro. Né? Bom, o mantra Kyrie, Senhor, se referindo ao Sol, né? O Kyrie é isso, é o Senhor se referindo ao Sol. Esse é um mantra que nos coloca diretamente em contato com o Sol. Se vocês fizerem, vocês vão perceber rapidamente o calor que vem a partir do mantra que é feito, né? Lyoesh é uma coluna de luz, é um pilar de luz. Então, esse canal central que nós falamos, do Sushumna, da Kundalini, do canal central da árvore da vida, e assim por diante. Né? É uma luz protetora. Age como um código que energiza outros pilares a partir desse pilar. Ou seja, a partir da minha luz, que brilha desse sol, eu posso, a partir do meu pilar acendido, iluminar outros pilares. Então, uma chave importante aqui é que toda família, a partir de um determinado período, próximo da onde a gente está, toda família tem um pilar de luz que tem uma missão e a possibilidade de iluminar seus outros membros da família. Né? Então, precisa perceber isso. Se eu sou esse pilar, eu assumi essa responsabilidade. Se eu não sou, mas sei quem é, eu estou me nutrindo dessa luz e ajudando a missão dessa pessoa. Então, o mantra fica assim: Kyrie, 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 Lyoesh, Kyrie, 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 Lyoesh, Kyrie, 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 Lyoesh.
imaginando o sol. Façam esse mantra imaginando o sol. Então, acordar com esse mantra todos os dias. Fazer esse mantra ao nascer do sol. Fazer esse mantra com o sol a pino. Fazer esse mantra com o sol se pondo, né? É muito importante. Vai conectar você, vai nos conectar com essa energia do sol. Vai aquecer e iluminar esse pilar de luz, esse Laiwash, tá? Muito bem. Esse é o pentáculo de Júpiter, do rei Salomão, de abundância, solarizado, né? Júpiter é um sol oculto, né? E também pelo seu tamanho. Então, aqui também para vocês olharem como que você vai construir o seu pentáculo, porque se você está recebendo esse arquivo, você vai ver esse arquivo, depois posteriormente vai receber dependendo do pacote que você fez, uma prospecção só do seu ano 2020, a partir do seu mapa natal, ou se não, sua revolução solar, né? Um desses dois arquivos você vai estar recebendo, junto com o PDF, que é a base de todo esse trabalho que eu acabei de estar gravando, e nós vamos confeccionar a mandala do poder, né? Então, eu vou ter horários online, alguns horários online, em que eu vou estar orientando vocês à confecção do seu pentáculo, a sua mandala de poder do ano de 2020. Então, aqui só um exemplo, e para emanar boas energias para você também, porque só de olhar para esse pentáculo, ele já é poderoso, já te coloca cabalado, né? Alinhado com as forças do universo. Tá? Salve o rei Salomão, salve Júpiter, salve a abundância do universo. E aqui uma curiosidade para vocês. Eu fiz esses arquivos, né, no dia 14 de dezembro, um pouco antes da palestra de previsões online, previsões ao vivo que eu dei aqui em Brasília. E aí, num determinado momento, eu olhei para a hora e olha a hora que estava. Né? Eu estava falando estava escrevendo, você vê que é o Ra, né, que está aí, então estava colhendo arquivos, né, para poder criar esse PDF, esse PowerPoint, né, para apresentação, e estava lá 100%, né, 100% a 111, né, 1 hora e 11 minutos. Né? E você acha que para aí? Não. Né? Num outro arquivo, estava lá, ó, dia 14, 14%, 14%, né, de energia. E a gente está falando de Horus, que foi dividido em 14 partes. Aqui é a mesma coisa, ó, 1 hora e 11 minutos. Lá era meu computador, aqui é meu iPad. Estava trabalhando com os dois. E a gente para aí? Não. Estava colhendo a música, Kyrie, né? Kyrie, e estava onde? Ó, 77% de energia, 777, também a soma dá 14, a 1 hora e 11 minutos com Kyrie. Então, eu decidi colocar esses arquivos para mostrar para vocês, né, que quando você está mexendo com isso, quando você realmente está conectado com essas energias, as coisas ficam todas alinhadas. E aí é só você perceber esses sinais. Só perceber esses sinais. Eu estava com essa música, né, Kyrie Laiwash, eu vou estar passando para vocês o arquivo depois, a madrugada inteira, em looping, o tempo todo em looping, né, que é ele está um mantra em cânticos hebraicos, não, esqueci o nome. Já lembro o nome, tudo bem.
gregorianos, encantos gregorianos, né? Enfim, então, uma curiosidade. Bem, nós estamos chegando ao final, aqui para que vocês entendam como a gente faz, colhe esses dados e dados importantes, né? O mapa do dia 1º de 1 de 2020, né? À meia-noite, ele traz uma configurações e a partir daqui que a gente faz algumas previsões. E esse ano, curiosamente, tem vários planetas juntos. Isso aqui é muito poderoso e está totalmente conectado com tudo que eu falei e as pessoas que fazem previsões, né? Vocês provavelmente têm escutado bastante sobre esses alinhamentos, né, de Júpiter, Saturno, Plutão, Mercúrio, em Capricórnio, etc. Né? Outro dado que é importante é a entrada do ano astrológico. Né? 20 de março vai entrar às 0h55 do dia 20 de março. Né? E aqui, de novo, né? Só que ao invés da casa lá embaixo, casa 4, ele vai estar na casa 1, né? Todos esses planetas. Né? Então, isso nos dá indícios, né, de um ano bem intenso, vamos colocar assim. Tá bom? Muito bem. Quero trazer ainda para vocês que tem 3 ritos que são importantes, além daquilo que eu já trouxe, que é o quadrado solar, né? Fazer essa harmonização, o mantra do Kyrie, tem a saudação ao Sol. Né? Então, a saudação ao Sol, a gente faz de frente para o Sol, um triângulo, de tal forma que esse triângulo esteja focalizado com o Sol no centro, né? E ele vai estar pegando exatamente o nosso terceiro olho, vai estar lá em cima, você olhando para o Sol, e vai estar aquecendo a palma da sua mão. Então, esse triângulo, a gente não deve olhar para o Sol com os olhos físicos, porque pode prejudicar a retina, só sentir essa energia e imaginar o número 111, porque é a elevação espiritual, é o triângulo, né? É o triângulo para cima. Né? Então, eu imaginar esse número 111 e todas essas conexões espirituais. Depois eu trago essa mão num triângulo invertido para baixo, na genitália, né? Na nossa genitália. E ela vai estar iluminando o nosso chakra básico, e aí eu tenho que imaginar o número 666. E imaginar as materializações, tudo que o Sol materializa, as nossas concretizações. Imaginar aquilo que eu quero concretizar, aquilo que eu quero elevar e aquilo que eu quero concretizar. E depois, né, ele vai estar aquecendo a frente da minha mão e depois eu faço uma elevação com a minha mão, fechando ela, né, nessa posição aqui e trago no plexo solar, o dedão no plexo solar, de tal forma que essa parte vai estar no plexo solar e os dedos para cima, e aí eu tenho que imaginar o 777, que é o anel do 666 com o 111, e trazer essa harmonização, essa harmonia dos mistos, que eu possa estar espiritualizando e materializando ao mesmo tempo tudo. Tá? Então, esse é um rito importante. O outro rito importante é o banho de girassol. Tá? Banho de girassol. Então, aos domingos, nós devemos nos dourar com a energia do Sol. Deixar o nosso campo áureo, né, com a energia do Sol. De que forma? Eu faço um cozimento de semente grande, não a pequenininha, a grande. Posso comprar em casa de produtos para animais, ração para animal, que é comida para papagaio. Muito bem. Então, eu faço um cozimento da semente de girassol, 2 punhados de mão cheia, numa vasilha, uma leiteira de 1,5 litro, 2 litros. Tá?
deixo abrir fervura, deixo 10 minutos fervendo, desligo, tampo, deixo mais 10 minutos no mínimo ali. Tá? Pego essa água, coo ela num balde, que as sementes de girassóis sejam dispensadas, fique só a água. Tempero com água fria para ela ficar morna, e aí levo essa água para o banho. Muito bem. No banho, eu tomo meu banho normal, lavo a cabeça, desligo o chuveiro e não ligo mais o chuveiro. E vou pegar essa água e vou jogar da cabeça para baixo. Tá? Ah, pode jogar na cabeça? Pode jogar na cabeça. Tá? Então, eu jogo devagar, banhando todo o meu corpo com essa água dourada, com essa água com o registro do sol, né? Porque vai ficar no meu campo áureo. E aí, se possível, se não for possível, tudo bem, se possível, certo? Eu dou uma enxugada, sem toalha, só dou uma pulada, e vou ao sol, tá? Na janela, se o sol estiver batendo, se eu moro numa casa no meu quintal, né? Então, com uma sunga, com biquíni, enfim, X, né? E deixo que essa água seque com o sol. De frente, de costas, etc. Vou mexendo no meu corpo e vou deixando que essa água seque. Se não for possível, fique um pouquinho, deixe que penetre isso, depois se enxuga e finito. Tá bom? Palavras mântricas para o ano, né, que são importantes. Coragem, foco, agora, conexão, conectar, atenção, cérebro, ressignificar, centramento, poder. Mas, acima de tudo, tem duas palavras que são importantes, que a gente vai estar escutando muito em slogan, em comercial, na televisão, etc. Transparência, brilho, brilhantismo, etc. E nós precisamos ter isso. Precisamos ter transparência na nossa vida, em todos os setores, certo? Com perspicácia, né? E brilhar. Que esse brilho possa brilhar o outro, não ofuscar o brilho do outro, tá? Essa é uma chave importante. Muito bem. Uau! Passamos por várias coisas, né? Então, eu desejo que você incorpore essas informações na sua vida, faça os ritos. Nós fomos do macrociclo para o microciclo, passando pela significação dos ciclos de 12, 9, 7, né? A importância do Sol, as referências que o Sol tem no nosso planeta, né? Dessa questão do eixo central, da Kundalini, do caduceu de Hermes, do Arcano 20, dessas energias mais profundas do Sol, tá? Você coloque isso na sua vida em prática. E vou estar te enviando a sua prospecção ou sua revolução solar e vamos estar marcando uma data para que possa estar fazendo seu mandala do poder. Então, um beijo na alma, né? E a gente se vê em breve.